vista. A perspectiva do pai nunca se faz de todo exterior a André. Seja o jovem exasperado diante do irmão Pedro, seja o narrador localizado no futuro. E esta voz do pai se faz ouvir também de modo direto quando se explicita na locução hierática, sentenciosa, dos sermões do pai à mesa, quando há esse flashback voltando ao passado. Se a voz do pai, e também se a voz do pai retorna ao final, ela retorna ao final para fechar o discurso de elaborar a carta, antes ela já se insinuara na palavra desafiante do jovem, que de maneira curiosa internaliza a lei em sua forma de colocar o drama familiar. Mais de uma vez na conversa com Pedro, sua cisão interna corrobora as advertências do pai quanto aos excessos da paixão e do derramamento dos afetos. Diagnóstico que o narrador futuro também endossa ao caracterizar o conflito entre os polos materno e paterno, como quando ele descreve a dualidade irreconciliável dos dois ramos da família, expressa no modo como se dispõe à mesa. Na ordenação dos registros da fala, e agora eu volto ao filme, Luiz Fernando Carvalho introduz um dado que se apoia na especificidade do cinema. Ele reforça a oposição entre a voz como peça do drama e a voz como recapitulação, oferecendo dois timbres distintos ao mesmo protagonista. Um que é o timbre do conflito e o outro da reconciliação. Como agente dramático, ele traz a voz do ator, Celton Mello. Como narrador futuro, traz uma outra voz para André, que reconhecemos como a do diretor do filme, o próprio Luiz Fernando, embora isso não seja necessário para que ela produza esse efeito. Esta outra voz, a do narrador, exibe uma tonalidade lírica, às vezes nostálgica, numa dicção própria à elegia que, na evocação, fala em nome de todos. Todos os que, no corpo engraçado da família, viveram o seu momento trágico. Esse é um ponto importante, essa tonalidade da voz desse narrador. Porque é claro que um outro filme poderia fazer com que esse André falasse de maneira completamente distinta, o que alteraria completamente a leitura do romance. A voz do narrador não se encarna. Ela permanece fora do circuito dos corpos visíveis, aproximando-se da música, em seu efeito de envelope sonoro. Enfim, não é apenas um crítico. Michel Chion, uma pessoa que cuida da questão do som do cinema, um francês bastante conhecido na área, ele lembra os efeitos produzidos por esse tipo de locução que diz eu, nessa voz over no cinema. Ele diz, quando esta voz não é a dos mortos, a narrativa em voz over é com frequência de alguém quase morto, de uma pessoa que completou sua vida, está apenas esperando a morte. Eu vou fazer um comentário agora sobre essa que eu chamo de religião de André. Na conversa da pensão, a fala de André é de desafio. Ela é pontuada de ataques à ordem familiar. No entanto, o impulso de trazer a verdade tem seu lado de confissão. Temos mais um episódio do jogo familiar assentado na ambivalência, onde palavras e gestos expressam demônios contraditórios. A resistência inicial de André ao apelo da ordem é de início uma ostentação orgulhosa de sua verdade como ovelha negra, peste encarnada. Mas sua fala não exclui a admissão de culpa e a colocação do colo materno como origem do problema. André está débil e às vezes hesitante diante de Pedro. Em nada à altura da fase anterior, antes da saída de casa, quando ele parecia soberano na proclamação de sua condição livre, quando afirmava sua autonomia de maneira hiperbólica. Eu quero ser o profeta de minha própria história. Sentença proclamada em plena mata, esse espaço do culto a si mesmo, e passo a passo selou o seu isolamento no prazer de esconder-se na vegetação e esfregar-se na terra.
cobrir-se de folhas, né, no exercício de uma religião pessoal, cujo princípio de gratificação já deu ensejo ao momento maior, o da cópula com Ana, coroamento de sua liturgia. A rejeição da irmã, depois da cópula, abala toda esta alquimia. Já quando está diante de Pedro, né, em vez da reafirmação da figura do maldito, né, o que prevalece é a sua crescente entrega, que levará ao retorno. Né? Retorno que será um momento de ambígua acariação com a lei do Pai. Né? E nessa acariação há um anúncio de uma radiosa manhã que, em verdade, vai consumar o desastre. Mas numa tragédia na qual ele, André, já terá deixado de ser o herói. O sujeito da ação, a imantação do teatro na festa final, a figura peste efetiva será a de Ana, que sem palavras, na linguagem do corpo, virá a consumar essa espécie de teatro da crueldade mais vigoroso. E é no sentido do ator mesmo que a gente pode pegar essa ideia da ação de Ana no final. Apto, né, como um teatro da crueldade, apto a abrir os abscessos da família. Né, em contraposição à loquacidade mais melodramática da André. A ideia do trágico como chave para o envolvimento dos dois irmãos é trabalhada no filme de forma mais direta. Aqui vem a questão da diferença em relação à trama no livro. Enquanto no livro há um breve capítulo em que o narrador se refere à sentença repetida do avô, que está escrito, né, cujo valor é sugestivo na ordem geral das coisas, mas não se conecta a nenhuma cena. No filme, tal sentença ocorre num plano que evoca a figura do avô ao observar o relógio no corredor da casa. Este plano do avô se insere no fluxo de uma montagem que faz a sentença repercutir sobre a imagem de Ana e André, ainda infantes, seguida de associações que nos levam aos dois irmãos já adultos, em plena chuva, a cruzar os seus olhares investidos de desejo. A ordem profética do avô se projeta sobre a dupla, numa articulação precisa em sua sugestão da fatalidade. Isso não está no capítulo. Tem uma relação descontínua, digamos, com o restante. Pois bem, posto em cena o desejo, a revelação do instante feliz do incesto só se dá no último terço de Lavoura Arcaica, depois de longa preparação, como se fosse necessário o compasso dessa liturgia para relatar a experiência que se teceu pelos ardis do tempo, como que para confirmar um paradigma da experiência. Era Ana, Pedro, era Ana a minha fome. São as palavras de André na atenção. Anunciava um momento, não tarda havido de ensolarado, em que seu olhar na casa em ruínas, não a casa onde a família vive, mas a casa anterior, a casa em ruínas define os termos da entrega de Ana. A luz parece celebrar a união e sua legitimidade. Dono do cerimonial, André solta a voz, empregue na cena de sentidos, encena o seu pacto com Deus. O mundo parece velar por seus desejos. Pacificado, ele dorme. Quando acorda, porém, Ana não está a seu lado. Investem-se os valores. E tudo é sombra quando ele a procura. Só a encontrando na capela, a rezar, arrependido. Quando ele entra, eufórico, sem vê-la de verdade, ele expõe as bondosas promessas engendradas na felicidade. Mas a constatação gradual do descompasso entre ele e ela azeda tudo. A fala muda de tom.